Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesta segunda-feira, né? Segunda-feira começou quente. Nós vamos conversar nesses dois primeiros blocos do programa de hoje. O assunto vai ser saúde pública. Deixa eu só justificar o porquê, né? Além da questão da pandemia, claro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve recentemente em Porto Velho, ali desempenhando uma agenda. E, claro, essa região de fronteira é sempre uma preocupação a mais para quem lida com saúde pública, ainda mais nesse período de pandemia, né? E o ministro se comprometeu a intensificar a vacinação nesses estados que fazem fronteira, que tem fronteira aberta, né? Então, houve esse comprometimento. Agora, tem digamos assim, uma pimentinha a mais, um molho a mais, que é a danada dessa cepa indiana, nessa variante indiana, que assusta todo mundo. E cogitou-se, eu me lembro que já tem aí mais ou menos uma semana, a possibilidade de fechamento de fronteiras, para ver se dificulta um pouco mais o trânsito dessa cepa indiana. O vírus está modificando, e essa modificação foi identificada na Índia, é uma cepa muito forte, muito intensa, e com um poder destrutivo danado. Então a gente ficou com esse receio, o governo brasileiro cogitou essa possibilidade de fechar fronteiras. Só que fechar fronteiras vai muito além do que uma expressão falada, precisa de uma série de providências para fazer o fechamento valer, ser eficaz. Então nós vamos conversar com duas pessoas aqui que vão explicar para a gente como é que está essa situação. Primeiro, eu vou conversar com o Advagner Lopes Prado. Deixa eu dizer aqui rapidamente, ele está responsável pelo Núcleo de Serviços em Saúde da Vigilância Sanitária do Estado. E vamos conversar com o Emerson Miranda também. Ele é o superintendente do Ministério da Saúde aqui no Acre, é o homem que responde diretamente ao ministro Queiroga quando se refere como é que está o andamento da política pública em saúde aqui no Acre. Estava prevista, já pode até dividir a tela, por gentileza, já estava até prevista a participação do Luiz Carlos, que é coordenador da Anvisa, mas nós tivemos um probleminha com o Luiz Carlos, probleminha técnico, infelizmente não vai ser possível a participação dele, mas só para que se perceba o cuidado que tanto o Advagner quanto o Éden tiveram em relação à questão das instituições, a Anvisa vai estar representada aqui de alguma forma. O Advagner é o que está com a máscara azul. Eu quero começar com você, pedindo licença aí ao Éden, mas eu queria começar com você porque eu queria saber o que o governador Gladson Cameli falou a respeito dessa possibilidade de fechamento de fronteira. Qual foi o entendimento dele a respeito disso? Me ouve, Advagner? Boa tarde, Tahan. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. E assim, o governador Gladson Cameli, desde o início da pandemia, ele tem se mostrado muito preocupado com toda a situação e tem nos determinado que não meçamos esforços em trabalhar um combate eficaz na pandemia. E aí, isso tudo gera uma série de parcerias de outros atores, porque um combate eficaz não depende exclusivamente da vigilância ou da Secretaria de Saúde do Estado. Nós temos atores nos municípios que nos ajudam, o próprio Ministério da Saúde, a Anvisa, a Polícia Militar é parceira nossa também, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, tem um conjunto de atores que fazem esse trabalho. E o governador preocupado com isso, e com a declaração do ministro aí, também preocupado nesse combate. E assim, o que a gente nos preocupa mais ainda é esse fluxo migratório que está passando pelo estado do Acre. Nós temos estrangeiros vindo de todo o país e provavelmente de outros países, não só de dentro do Brasil. E se porventura acontecer uma chegada dessa nova cepa da indiana, nós vamos ficar vulneráveis. E aí, para que isso não aconteça, nós já estamos
a pedido do próprio governador, traçando estratégias para que essa variante seja identificada na entrada do estado e que não permita que isso assole os nossos cidadãos acrianos, tá? O Éden, Éden, me perdoe, o Advagner, deixa eu colocar o Éden na conversa. O Éden, Sim. O Advagner havia conversado comigo um pouco antes do programa começar, de que o fechamento de fronteira é uma decisão que tem que partir do governo federal, né? Digamos que os governos estaduais, digamos que eles não têm autoridade para fazer esse fechamento de fronteira. Eles podem trabalhar no apoio, né? Ajudando na logística, dando o apoio necessário. Eu queria saber em que pé que está essa agenda de fechamento de fronteira. O que o Ministério tem discutido a respeito disso? Isso está na ordem do dia? É prioridade ou não? Como é que está isso aí? Olá, boa tarde, Tayan. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Gazeta, da Wagner e demais. Isso está na pauta, sim. O ministro determinou e está sendo analisado pela Casa Civil do presidente Bolsonaro esse decreto, sim, de fechamento da fronteira. Mas, assim, há todo um diálogo em conjunto, né? Não é só o governo federal querer editar o decreto para a questão de fechamento de fronteira. Tem um diálogo com os estados, também com os municípios. É a tripartite, né? Que funciona. Então, assim, há esse diálogo, está se chegando a um consenso, mas ainda não está definido ainda, realmente vai fechar a fronteira ou não. O Éden, e eu queria saber o que compete a cada ente federado. Então, você tem a decisão, vamos supor que o presidente Jair Bolsonaro assine o decreto. E aí, o que compete ao governo federal, o que compete ao governo do estado, o que compete ao município? Compete ao governo federal dar todo o suporte para o estado e o município para que as fronteiras realmente fiquem fechadas, com um aparato de Exército, Polícia Federal, dar todo o aparato nesse sentido realmente de resguardar para que a fronteira realmente fique fechada. E o governo do estado? Qual é a participação dele efetiva? Aí o governo do estado entra com a parte operacional também, da questão das próprias polícias, a própria vigilância em parceria com a Anvisa também, a vigilância estadual, também entra em parceria, para que realmente faça essa barreira sanitária de fiscalização da fronteira, que realmente permaneça fechada de acordo com o decreto, se assim for feito. Agora, Éden, você pode atualizar os números, mas até um tempo desse, quem tinha que ter cuidado quem tem que ter cuidado com quem eram os bolivianos que tinham que ter cuidado com o brasileiro, porque a situação deles lá estava melhores do que a gente em vacinação, não é isso? Exatamente. Os bolivianos eles estavam bem, graças a Deus, mas hoje o Brasil com certeza está avançando bastante, né, na nossa vacinação. O governo federal, através do Ministério da Saúde, não tem medido esforços para mandar a vacina para todos os estados, né, e para que possa avançar a imunização da população em todo o território nacional. E aqui no Acre não é diferente. Advagner, eu queria saber o seguinte, o Acre ainda é um dos estados que menos vacina. Agora, fica uma situação complicada que é a seguinte, não tem vacina, né? Para vacinada em massa como se gostaria, como se deveria. Só que todo esse peso do percentual acaba caindo nos ombros da equipe de saúde todinha, inclusive nos seus, né? Sim, deixa eu te dizer assim a questão do Acre. Eu assim, particularmente, eu não vejo que nós estamos com um nível vacinal baixo assim por ações, nem por falta de vacinas, e sim pelas dificuldades de acesso que nós temos. A logística no Acre é muito difícil. Inclusive, quando participamos em reuniões no Ministério da Saúde, junto à Anvisa, é uma das falas que a gente sempre faz, que o Acre, não só o Acre, mas como toda a região norte, é como se fosse um país à parte, diferente do sul, sudeste e centro-oeste. A nossa malha viária é muito precária. Nós temos municípios isolados que são dificuldade da chegada desses insumos lá. O Ministério é responsável por trazer até o Acre, até Rio Branco,
a Secretaria de Saúde é responsável por essa distribuição junto aos municípios. Só que, quando chega ao município, a dificuldade de acesso até as comunidades e também o que nós temos nos deparado, as pessoas, há uma resistência ainda contra a vacina, as pessoas ainda estão com medo de tomar vacina. Isso já foi constatado em algumas conversas que tivemos nos municípios, às vezes não chegam a informação correta. Então, eu creio que uma provável baixa vacinal nesse momento do Acre é em virtude de todo esse contexto que passamos. O Éden, eu queria saber de você o seguinte, se essa situação de baixa cobertura vacinal, o percentual muito baixo ainda, o pessoal reclama a respeito da atualização do sistema. Até que ponto esse é um argumento razoável, Éden? É difícil atualizar esse sistema? Por exemplo, a Prefeitura de Porto Walter, é difícil ela ter acesso a esse sistema? Demora muito? Ou isso não é um argumento razoável? Não, os sistemas eles estão de fácil acesso a todas as prefeituras. Muitas das vezes o que acontece não é a dificuldade de acessar o sistema, e sim a conectividade, às vezes, naquela região. Não é aquele momento que vai inserir os dados, a ver a conectividade não está boa, a conexão com a internet está falha, aí esse retarda um pouco, mas que o sistema em si, ele é um sistema fácil e rápido de ser acessado. Mas a dificuldade, às vezes, é por nossa falta de conexão na região. E aproveitando o gancho, a questão da vacina, é assim, atualmente, toda semana está vindo 2, 3 pautas de vacina por semana aqui para o Estado, o governo federal está enviando. Então, assim, está vindo muita vacina ultimamente para o Estado. Como a Devagner falou, muitas das vezes é a questão realmente da logística, difícil acesso, os municípios às vezes têm dificuldade, a população em si às vezes não está aceitando a vacina, então assim, falta a população se conscientizar de que tem que vacinar, tem que se vacinar para poder ser imunizado, para aí sim a gente conseguir vencer essa pandemia. Olha, vou fazer um breve intervalo agora, tanto o Advagner quanto o Éden tocaram nesse assunto, nesse aspecto, né, de muitas pessoas se negarem a vacinar. Uma coisa é a vacina ser obrigatória, não é o caso desta, não é o caso. Então, assim, o Estado brasileiro não está